Boa noite a todos. Nós estamos hoje aqui nos estúdios da FTSA com mais um webinar. Se você conhece alguém que se interesse pelo tema da adolescência que nós vamos falar essa noite, compartilhe esse link, mande para alguém que se interesse, que estude o tema ou que tenha filhos adolescentes. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito enriquecedor. Eu sou a Carla Suenson Salles, sou psicóloga clínica, especialista em terapia de casal e família pelo Chicago Center for Family Health e mestre em educação pela Universidade Estadual de Londrina. Eu estou ligada ao Instituto da Família desde o ano de 1997, quando fiz a minha especialização, e hoje coordeno os cursos livres. Então é um privilégio para mim estar aqui hoje, porque eu fui aluna dessa instituição e também hoje trabalho com pessoas, com casais, com famílias. Hoje a FTSA faz lives, como todas as segundas-feiras, e na terceira segunda-feira do mês, lives e webinários são destinados ao Instituto da Família. Nós estamos aqui então trazendo temas relacionados à relação de ajuda, a casais, famílias, terapia, a neurociência, temas que possam contribuir com a sociedade de forma geral. Então, como eu já falei, se você conhece alguém que se interesse no assunto, não deixe de compartilhar em suas redes sociais. Hoje, então, nossa convidada é a Juliana Araújo Lukarevski, que é minha amiga de infância, de adolescência, e vai ser muito interessante porque nós vamos reviver aqui muitas coisas que nós passamos e agora que os nossos filhos também passam, né, Ju? Então, se eu não chamar você de Juliana, é porque é muito difícil. Melhor ainda. Acostumada, né? Acostumada a chamar de Ju. E a Juliana, então, para quem não conhece, é de Londrina, psicóloga e terapeuta de casal e família, e vai abordar o tema O Cérebro do Adolescente e as Relações Familiares. A Juliana é mestre em terapia de família e de casais pelo Wheaton College Graduate School, nos Estados Unidos, atua em consultório particular e é docente convidada do Instituto da Família desde o ano de 2016. Em 2019, ela também se uniu à supervisão prática da especialização nossa em formação de terapia de casal e família. Então, além de docente, ela também é nossa supervisora. A nossa programação, então, é a seguinte: a Juliana falará sobre mais ou menos 1 hora a respeito do tema. Depois nós teremos um momento destinado a perguntas. Então, caso você tenha alguma dúvida, aproveite para fazer a sua pergunta durante este evento, que no final nós vamos separar um tempinho para conversar a respeito das dúvidas, tá? E, para encerrar, a nossa convidada fará a consideração final. Então, seja bem-vinda, Juliana, e é um prazer estar com você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Com certeza a sua participação enriquecerá o nosso evento de hoje. E de muitos profissionais também que têm estado na relação de ajuda. Então, com você a palavra e fique à vontade e será um prazer. E se você tiver, como eu já disse, anote aí sua pergunta. Não deixe de se conectar com a gente, que nós vamos ter um tempinho também para interagir com vocês. Então, com você a palavra. Obrigada. Estou me sentindo em casa. Boa noite a todos. Realmente a Carla é uma amiga de infância. A gente passou todas as fases junto. Agora nossos filhos estão na fase da adolescência. Talvez essa minha conversa, esse convite, essa conversa em volta da mesa ou como amigas, como profissional, tenho buscado pesquisar e entender um pouco mais, com profundo respeito, as famílias que eu atendo, os desafios, as dores, as lutas, do impacto do adolescente na família e da família no adolescente, principalmente nesse tempo de lamento, de dor, de pandemia.
Mas também as nossas pesquisas nunca estão tão longe da nossa própria história. Eu tenho 2 filhos adolescentes e uma criança já olhando lá para o futuro. Então, hoje já virou até brincadeira em casa, aí a mãe vai falar mal da gente nessa live. Então, o meu convite é que a gente possa não só adquirir informações, sabe, Carla, mas um processo de formação, da gente repensar a nossa própria jornada com os adolescentes, a nossa própria jornada, quem trabalha em escolas, os pais, mesmo os profissionais, para que a gente tenha uma perspectiva um pouco mais ampliada desse olhar sistêmico para a adolescência. Quando a gente pensa no olhar sistêmico, a minha conversa vai ser nessa integração da abordagem sistêmica familiar, de algumas novas pesquisas da neurociência, de um olhar da narrativa, também da pesquisa dos vínculos seguros de Bowlby, que continuamos atuando em todas as fases de desenvolvimento. Então, eu queria convidar vocês a gente olhar o adolescente com outras lentes, dentro de um modelo perspectiva bioecológica do desenvolvimento humano. O que é isso? Bronfenbrenner, um cientista social muito atual e muito renomado, ele tem tratado o desenvolvimento humano dentro dos múltiplos níveis, né? Do que é tratar o adolescente como indivíduo único e, ao mesmo tempo, como normalizar ele dentro de uma fase, com etapas, com processos previsíveis, com processos imprevisíveis. Então, dentro dessa perspectiva da adolescência, que é uma das fases mais importantes do desenvolvimento humano, precisamos olhar a pessoa, o indivíduo, cada um, o processo que ela está, o contexto que ela está inserida e também em que tempo isso tudo está acontecendo. Quando a gente pensa sobre a adolescência, a gente pensa nas questões que estamos passando nesse exato momento, como uma crise global pandêmica, mas ao mesmo tempo os traumas estão sendo pessoais, os traumas estão sendo familiares, estão sendo comunitários. Como repensar esses tempos turbulentos e como nós podemos avaliar esse sofrimento e repensar novas jornadas de como podemos nos transformar. Talvez esse tempo tenha convidado as famílias a uma pausa, para voltarmos para o simples, para a conexão, para entendermos mais do que só comportamentos, o desenvolvimento dos nossos adolescentes. Tem sido um tempo difícil, de muita interação social. Alguns autores têm falado até de uma panela de pressão em casa. Todos nós estamos vivendo uma loucura. As escolas estão voltando, mas há uma expansão dessa crise prolongada. Isso tem deixado nossas emoções confusas, tem a nossa liberdade de ir e vir está sendo atrapalhando as nossas realidades, mexendo com as nossas emoções. Então, como nós podemos pensar a adolescência nessa fase e como podemos ter valores mais preventivos, mais protetivos para nos conectarmos com eles, principalmente nessa fase, que é uma transição da infância para a fase adulta, onde se desenvolve habilidades vitais para o desenvolvimento humano. É o principal, eles precisam sair de casa, eles precisam formar um novo sistema, eles precisam desenvolver identidade, eles precisam se autorresponsabilizar, eles precisam desenvolver empatia, eles precisam desenvolver vínculos seguros. São tantas habilidades que o adolescente precisa desenvolver que as pesquisas têm mostrado que eles não precisam e não dão conta de andar sozinhos, eles precisam de suporte, eles precisam de nutrição. Então, qual é o nosso papel como família, qual é o nosso papel como professores, como redes de apoio, para andarmos juntos, mentoreando esse processo de desenvolvimento tão importante, e que alguns falam, e a gente vai falar sobre o cérebro aqui, que o cérebro vira de cabeça para baixo, nesse processo de remodelação, para que ele possa desenvolver todas essas etapas sofisticadas. Então, como repensarmos as nossas relações em casa de maneira mais assertiva, mais afetiva, com presença emocional e com resposta às necessidades que eles estão tendo. Se para nós adultos está difícil entender todas essas complexidades do tempo, quanto mais para eles, onde o cérebro ainda não está totalmente formado. Então, nessa época que eles necessitam tanto de conexão social, de tanta interação, ter que ficar em casa,
ter que deixar de ver os amigos. A escola é um espaço não só de apreensão educacional, mas a escola é um espaço de desenvolvimento de habilidades sociais. Eles estão sentindo falta desse espaço. Mas, ao mesmo tempo, está aparecendo aí uma síndrome da gaiola que eles estão com medo de sair. São tantas alterações que os pais vão ter que repensar como está a dança, como está o relacionamento com o adolescente. Quando a gente pensa a diferença da infância para a adolescência, a gente pensa numa dança entre se aproximar do adolescente e se afastar. Na infância é uma fase que a gente tem a necessidade de dependência. Na primeira fase é uma simbiose de nutrição, de conforto, de suprir as necessidades. Então a criança vai dependendo dos pais. Bronfenbrenner fala que cada criança precisa de 2 a 3 adultos que se responsabilizem, que respondam a essas necessidades. Hoje está se falando que na adolescência, para se desenvolver integralmente, estamos precisando de 5 a 6 adultos para além dos pais, por tantas complexidades e tantas demandas. Então, como entender essa fase de mentoria, de cuidado? Então, a nossa conversa é um convite a essas novas pesquisas que a neurociência trouxe há uns 15 anos atrás. Eu vou citar bastante o Dr. Daniel Siegel. Ele é autor best-seller do Developing Mind, que é um livro muito importante sobre o desenvolvimento da mente humana, dessa neurobiologia relacional, de como o cérebro necessita de vínculos, de contatos, e como tem se descoberto essa coisa importante cerebral de natureza e nutrição. Essa dança das relações de gen e ambiente. A mesma forma que nós recebemos conexões e recebemos questões fisiológicas, genéticas, o ambiente está todo o tempo interferindo e fazendo modificações importantes cerebrais. Então, entender isso como plasticidade, que o cérebro está em todo o tempo se desenvolvendo, nos traz esperança. Nos traz esperança de pensar que se tivermos alguns problemas na infância, é possível na adolescência a gente trazer um processo de reparação, ruptura e reparação. O problema é que às vezes, na adolescência, nós estamos sendo convidados, né, Carla, a adolescer junto. Tem autores que falam que nós vamos adolescendo e mexe com alguns gatilhos e algumas questões nossas não muito resolvidas. Então, como pais, como estamos respondendo a algumas necessidades? Alguns pais ficam super protetores, a gente chama até de mães e pais helicóptero, no controle total. E essa fase é importantíssima de exploração. Então, não podemos super proteger esses adolescentes, mas também não podemos negligenciar e distanciar demais. Como fazer essa dança de aproximar, mas no tempo certo sair? Eu gosto quando o Siegel fala da diferença na infância, que a gente vai, abre a cortina do quarto de manhãzinha, bom dia, querido, já tem um sorriso, a criança já pula, já dá um beijo, o que você vai querer para o café da manhã? Toda aquela energia, aquela alegria, aquela exploração emocional e de respostas. Diferentemente, na adolescência, que tem um turbilhão de emoções sendo construídas e de questões que a gente vai ter que entender quando a gente se aproxima e quando a gente se afasta. Então, esse convite de entender o cérebro pode ser e pode nos ajudar a termos maiores ferramentas e maiores e melhores estratégias como pais, como escola e como sociedade, para entendermos melhor os adolescentes, como eles podem se desenvolver e como nós podemos andar juntos na jornada toda, não pensando só no fim, mas em todo o processo de jornada. Eu gosto dessa imagem do iceberg, porque nós precisamos estar muito atentos, nós precisamos estar com um olhar muito atento, entendendo o que é normal da fase da adolescência e quais são os sinais e sintomas que estão em excesso ou que estão demonstrando questões que não estão indo muito bem nas suas questões sociais e emocionais. Nós pais precisamos estar atentos, entendendo nossas próprias emoções para podermos estar sensíveis com respostas emocionais. Porque às vezes estamos vendo aqui fora o iceberg, a pontinha, mas as questões de base estão afetadas, eles estão respondendo de maneira disfuncional, ou mais fechadinhos,
ou muito abertos, ou muito acting out, respondendo com muita agressividade, são sinais de comunicação de que alguma coisa não está certa. Então, entender o cérebro do adolescente, algumas funções importantes que ele passa, nos ajudam também a sair de alguns rótulos e de alguns mitos que a gente vai recebendo como mitos sociais, como crenças familiares. Eu acho que vocês já ouviram em algum momento, desculpa, que a adolescência, pais falam, nossa, que medo, eu não posso ter filho adolescente, ou fala para o próprio adolescente, nossa, deve estar difícil aí para você. Rótulos, olhares, risadas, brincadeiras, que vão desconstruindo e são violações até das próprias pesquisas científicas. E esse processo de mitos e olhares errôneos sobre a adolescência tem trazido um desencorajamento para o desenvolvimento da adolescência e também das famílias. Vocês já ouviram falar, adolescente é tudo louco, as emoções são irresponsáveis, são preguiçosos, são egoístas. E se a gente for pensar aí, até o fim dessa nossa conversa, vocês vão ver que tem muito mais reciprocidade, esse self em reciprocidade de conexão do que a gente imaginava. Não é um self que está egoísta só pensando nas coisas dele. Ele está se desenvolvendo para focalizar e sofisticar algumas habilidades e circuitos no próprio cérebro, para que depois ele possa ter habilidades de adulto. Então, muitas vezes em palestras ou com professores, ou com mesmo pais, ou na clínica, eu escuto os pais, eles não querem falar nada, eles não saem do quarto, eles me respondem só sim ou não, mas nós precisamos pensar em estratégias de conexão que chamem a atenção deles para uma conexão saudável, que a gente nem passe do limite na invasão, mas também não fique de fora achando que é um desenvolvimento sem intencionalidade. Nós precisamos pensar em práticas adaptativas com intencionalidade. Fala também que é uma fase de muita turbulência. Nós sabemos, como pais, que é uma fase diferente. É uma fase de ondas emocionais muito grandes. Esse autor até fala, o Siegel, que nós precisamos ensinar os adolescentes nessa autorregulação a surfar nessas emoções. Nós não podemos deixar eles se afogarem nessas emoções, mas também não precisamos deixar eles saírem da água. Porque se a gente for muito reativo às reações emocionais deles, se não acolher isso, essas emoções podem ser reprimidas, eles podem até desenvolver bem em aspectos de cognição, de tarefas, mas eles podem dissociar algumas questões e desenvolver algumas patologias e não se desenvolver bem nas condições de sair de casa, de desenvolver a própria história em relacionamentos. Uma das palavras que eu queria que vocês guardassem quando a gente pensa em senso de identidade é a teoria de Bowen, que fala que é o processo na adolescência de diferenciação. Um self que pensa, sente, ele age por ele mesmo, mas ele também aprende a se conectar com o outro. É um processo que vai desenvolvendo até chegar na interdependência. Ele precisa, o adolescente, sair da dependência dos pais, rejeitar um pouco, ser independente, nos criticar, avaliar criticamente o que ele quer, o que ele não quer, para que ele tenha formas de se tornar depois interdependente. Pensar nele, ter gentileza, mas também se conectar intimamente com outros. Quando se pensa antigamente sobre as fases da adolescência, era um período antes muito curto, de 15 a 18, 19 anos. Hoje se expandiu pelas questões sociais, pelas pressões econômicas, começa lá em 11 anos e vai mais ou menos até 19, 20 anos, ou até o meio dos 40 anos. Acho que vocês estão me entendendo. Está se expandindo tanto, nós precisamos entender o que está acontecendo nas relações familiares, no próprio desenvolvimento do adolescente, que ele está permanecendo mais em casa. Como nós precisamos mudar as estratégias e ter o desenvolvimento saudável e sadio. Então, nós precisamos de um norte. Nós realmente precisamos de uma bússola e talvez esses ensinamentos da neurociência nos tragam uma perspectiva mais positiva dessa plasticidade, desse movimento, desse desenvolvimento em constante construção e remodelação do cérebro.
Tem muita coisa boa nessa fase. Se você for parar para pensar na sua fase, quando eu trabalho com pais, a gente precisa, quando trata com adolescente, a gente precisa lembrar da nossa fase da adolescência. Nossas questões, nossas dificuldades, nossos recursos, o que era bom, o que era difícil, para a gente poder colocar o sapato, ter empatia no que eles estão passando. De como tudo é muito confuso ainda e que precisa ser reorganizado. Só que muitas vezes a gente tem dificuldade de mentorear e deixar eles errarem, para eles levantarem e continuarem. A gente quer fazer que seja feito do nosso jeito. E eles têm mostrado nessa pandemia o quanto eles estão à frente de muitas coisas e quanto eles têm nos ensinado com algumas habilidades. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento, ao mesmo tempo que os pais estão ensinando os filhos adolescentes têm nos ensinado muito. Nessa fase que a família está enfrentando a adolescência, uma palavra essencial, flexibilidade. Uma palavra, novos combinados. Muitas vezes eu tenho visto pais conversando muito com filhos pequenos, fazendo combinados. Uma fase que é importante a gente estar junto, pegar na mão, levar, direcionar, observar. E tem sido muito diretivos, sem combinados, sim ou não, branco e preto, para adolescentes já estão numa fase de crítica e de pensamentos. Para a gente entender um pouco, talvez uma metáfora de um coach, num time de futebol ou num time esportivo, a primeira infância, os pais estão totalmente juntos, ensinando, dando a mão, levanta, cai, bate a bola, sorri, bate palminha. Na segunda fase, entre 3 e 6 anos, o pai é o coach lá no time, vai ensinando, vai jogando, né? Até os 9, 10 anos, o pai está lá junto, jogando, orientando, instruindo, supervisionando. Na adolescência, se continua supervisionando, mentoreando, mas os pais e as mães nesse momento estão na plateia assistindo. Já desenvolvemos algumas habilidades, eles estão sendo testados, mas nós estamos de longe assistindo, cooperando, negociando, para que na fase adulta se desenvolva uma amizade. Quando a gente inverte essas fases, a gente abandona o adolescente, a gente acha que ele já dá conta, ou a gente fica muito em cima e não deixa ele explorar, se arriscar, errar, tomar riscos com segurança, sim. Então, avaliar essas etapas do cérebro podem nos ajudar nas nossas práticas como pais. Então, olhar de maneira boa para essa fase é lembrar que é uma das fases que a gente mais ri, que a gente brinca, que a gente não tem muitas consequências, que a gente se conecta, que a gente ganha muitas habilidades sociais. Então, o cérebro, no desenvolvimento, quando nós nascemos, ele já está quase totalmente desenvolvido. Mas é na adolescência, nesse período de saída de dependência, como eu já falei, para uma independência, é que as emoções ficam muito mais exacerbadas. É uma integração do sistema límbico com o tronco cerebral e com o corpo, com informações que vão de baixo aqui atrás do cérebro, que a gente chama primitivo, responsável pelas emoções, principalmente pelas emoções de estresse, de perigo, de sobrevivência. Eles mandam sinais que o córtex ainda não está totalmente formado. Então, é baseada essa fase da adolescência, nessa remodelação do cérebro, mais na parte do sistema límbico. E o sistema límbico não é só um sistema de sobrevivência, é um sistema de avaliação, é um sistema que também desenvolve motivação. Então, fica tudo com muito mais intensidade, com muito mais paixão. Mas entender isso é entender que é um processo complexo, que enquanto essas questões no cérebro estão se modificando e que há uma maior intensidade, as emoções das crianças são intensas, mas na adolescência elas ficam muito intensas, é para desenvolver questões sofisticadas do cérebro. Quando a gente para pensar nisso e vê os adolescentes parecendo que eles estão focados só em uma coisa ou em outra, não estão respondendo, essas mudanças todas não significam preguiça. Significa também que eles estão numa sofisticação e num foco para dividir as motivações para algumas tarefas específicas. Por isso que repensar o currículo, repensar como motivar os adolescentes em algumas atividades, é entender que ele está se preparando para algo muito mais complexo,
para desenvolver habilidades em setores, e não como a criança que vai explorando tudo sem muita direção. Então, os cérebros mudam, né, do crescimento neurológico explosivo da criança, que é uma plasticidade, um crescimento, a gente tem que estar investindo, estimulando, para um processo de remodelagem. Eu até mostro o cérebro lateral assim, a parte do límbico é aqui interna, que a amígdala se dispara, ele manda informações para o corpo, e a parte do córtex aqui pré-frontal, que é onde tem as questões de funções executivas, criatividade, raciocínio, moralidade, decisões de consequências. Então, tudo isso dessa passagem daqui para cá é um processo de desenvolvimento. E nós precisamos ter paciência, persistência e autorregulação como pais e como adultos, que o nosso cérebro já está formado, para ajudar que eles possam se autorregular. Eles não dão conta. Tem vezes que eles tomam decisões certíssimas, porque eles já têm habilidades para fazer, mas tem horas que eles voltam com a habilidade de criança. E a gente fica, nossa. Ou às vezes em um segundo eles estão com uma emoção, muda o segundo eles estão com outra emoção, muda terceiro segundo ele está com outra emoção, e a gente fala, não aguenta. Gera um gatilho, uma raiva que parece que eles estão nos desrespeitando. E a gente precisa dar pausas, respirar, sair um pouco, deixar que essas emoções em 30 minutos ou menos tempo voltem para o lugar. E aí a gente volta, não minimiza, não acha que é só da adolescência, que é só uma variação de hormônios. Esse autor fala que essas mudanças de humor, essas mudanças emocionais não têm a ver com as questões só da puberdade, da maturação das questões de hormônios. Tem a ver com essas mudanças cerebrais. Então, a gente não minimiza, entende que é sofrido para eles, busca conversar e negociar para ajudá-los nessa autorregulação cerebral, nessa autorregulação emocional, que vai ajudá-los numa autorregulação social. Então, pensar um cérebro como remodelando, quando a gente sabe de construção, as coisas não são nada fáceis. Quem já passou por construção de casa, eu não me arrisquei ainda, sabe que os casamentos e as famílias, então, eles estão nesse momento de reconstrução, remodelagem, e a família toda está passando por isso. Mas, às vezes, nós como família, em vez de um time que joga junto e acerta e faz gol, a gente faz gol contra, por não entender alguns processos de desenvolvimento e focar muito no comportamento dos adolescentes. É muito interessante que esse processo que está acontecendo de remodelagem acontece em 2 processos super importantes, que com certeza a neurociência explica de maneira muito mais complexa e muito mais sofisticada, e vocês podem, tem o Cérebro do Adolescente, que é esse livro do Daniel Siegel, que explica de maneira mais detalhada, mas eu queria focar com vocês esses 2 processos. O primeiro processo que o cérebro está desenvolvendo é da diferenciação. E o segundo processo que ele está fazendo é da ligação. Na diferenciação é um processo de poda. Quando a gente pensa em poda, no florescer mesmo de árvore, podar para crescer. Aqui também vão sendo podadas partes necessárias cerebrais, por isso que elas ficam mais calmas também, para ir se setorizando, indo para espécies de especialização de áreas. E, ao mesmo tempo, esses circuitos já diferenciados precisam fazer conexões muito rápidas. Então, chama esse processo de mielinização. É uma conexão rápida desses circuitos já diferenciados para desenvolver essas habilidades vitais ao longo de todo o processo até a fase adulta. Então, vocês imaginam a confusão e como eles mesmos não estão se entendendo, como esse processo é muito intenso. E nós precisamos estar junto com eles, olhando esses processos e ajudando eles a autorregularem. Então, o funcionamento executivo do adolescente, a capacidade de planejar, de tomar decisões sábias, de controlar impulsos, de antecipar as consequências, não está amadurecida ainda totalmente até que ele tenha de 23 a 25 anos. Então, o cérebro dos nossos filhos não está totalmente terminado. E muitas vezes nós exigimos comportamentos, consequências dele de responsabilidades. Teve um dia que meu filho falou, mãe, eu só tenho 16 anos. E teve uma outra vez que o outro estava lá olhando a janela meio triste. Ele falou, mãe, eu não posso ficar triste?
Então, nós ficamos tão apavorados com essa situação de tantas mudanças que, de repente, estava feliz no almoço, de repente está triste, a gente nunca sabe. Então, baixar as nossas expectativas, trazer conhecimento do funcionamento interno, traz gratificações e melhora as relações. Porque a gente vai num processo de mais aceitação, de mais respeito por esse processo tão bonito que a natureza tem. Então, quando a gente fala em adolescente, é o sistema límbico ativado. Luta, fuga ou congelamento. A todo tempo parece que está em emoções explodindo. Ou a gente sai correndo, ou a gente entra numa briga do nada, ou a gente congela, paralisa e não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes tem uma pesquisa que o Siegel fala de ressonância magnética, de avaliar com algumas figuras, até para comprovar o quanto as emoções do adolescente são muito mais exacerbadas que de uma criança ou de um adulto, essa fase de transição. Eles colocaram figuras com pessoas com caras muito tristes ou bravas ou com emoções muito intensas. O cérebro mostrou do adolescente uma resposta muito mais intensa do que da criança e do adulto. Mas aí eles fizeram um outro teste com uma cara neutra, sem expressão alguma de emoções. As crianças responderam normal, os adultos responderam de maneira normal essa face. O adolescente respondeu de maneira muito ativada. Não sei se vocês já perceberam, às vezes a gente fala um oi, ou a gente está com aquela cara, eles já falam, o que você está me olhando? Aconteceu alguma coisa? Estão sempre um pouco na defensiva, porque eles ainda não sabem interpretar as emoções do outro, nem as próprias emoções. Então, como irmos ajudando eles nessas leituras emocionais, nessa autoconsciência, para minimamente esse processo não ser tão pesado, tão desgastante, tão solitário, ou com tantos tumultos relacionais na família. Pais, vamos lembrar disso. Pense nessa forma. Seu filho está dirigindo um carro neurológico com um acelerador forte, que são as emoções, e com freios irregulares, que são os funcionamentos executivos. Então, eles estão acelerando, se arriscam e vão, mas os freios não estão ainda muito bem elaborados. Então, nós precisamos estar junto, é aquela fase que a gente está ensinando a dirigir, não sei se você está nessa fase de ensinar teus filhos a dirigir, mas tem que estar junto, supervisionando. O Siegel fala das características e da essência da adolescência, das características boas, recursos, mas ao mesmo tempo os próprios recursos podem trazer fatores de risco se não tomarmos cuidado. Então, nessa explosão emocional, se eles não aprenderem minimamente a ter controle, não tiverem rede de apoio para ajudá-los nisso, isso pode ser para o bem deles ou para um descontrole também. Eles estão vivendo na paixão em todos os sentidos. Quando a gente pensa na palavra emotion, o I evoca motion, evoca movimento. Então, cérebro que está totalmente no emocional, ele está evocando movimento. Então, se vocês lembrarem na fase da adolescência, a gente faz tudo com intensidade e apaixonados. Hoje, os pais chegam cansados em casa, a gente não está com a mesma força de transformar o mundo. Eles estão com essa força, estão nos ensinando nessa troca mútua. Então, uma das características essenciais da adolescência é essa explosão emocional. Uma outra característica importante que precisa ser desenvolvida, que já faz parte deles, é o engajamento social. É nessa fase que se desenvolve a melhor e a maior emaranhado de essa dança de relacionamentos. Se constrói essa rede, melhor dizendo, de relacionamentos. Mas muitas vezes, por alguns processos genéticos, alguns processos na própria história da criança e do adolescente, alguns têm dificuldade, como nós adultos estamos intervindo e ajudando eles a desenvolverem processos que sejam mais saudáveis nas relações. Quando a gente pensa em questões de bullying, quando a gente pensa, porque nesse momento também de engajamento social, os amigos são mais importantes, eles se distanciam um pouco dos pais, eles precisam de grupo. E nessas pressões eles precisam pertencer. Então, por um lado é muito bom esse pertencer, mas se eles não tiverem adequação suficiente, eles se vendem,
não respeito os seus próprios valores para poder pertencer ao grupo. Então, como estarmos orientando, estarmos juntos com eles nessas relações. E esses processos de dificuldade relacional emocional, na clínica, não sei se a Carla tem percebido isso, nós estamos vendo essas dificuldades anteriores à adolescência. Questões que a gente não via antes na fase da criança, que eles conseguiam resolver relacionamentos muito rápido, não precisavam depender muito da aprovação do grupo. Está se antecipando numa fase que não precisava ser tão sofrido. As coisas podiam ser resolvidas de maneira mais leve. Por isso, os pais atentos a dar essa segurança emocional, crianças com segurança emocional, que têm as suas necessidades recebidas, absorvidas, ou as suas necessidades supridas, essas crianças conseguem ter um respeito por si e um respeito para o outro. Então, o engajamento social é importante, mas nós temos que tomar cuidado de como eles estão lidando com isso. Uma outra coisa boa na adolescência é que eles estão abertos para novidade. Tudo é novidade. A família entra numa montanha-russa porque a cada momento eles estão prontos. A natureza é brilhante porque se desenvolve coragem, se desenvolve vontade de sair de um estado para ir para o estado do outro. Se a gente não desenvolve isso com eles, eles ficam paralisados. É a fase da dopamina, das questões vamos para frente. Ao mesmo tempo, tem questões de comportamentos de risco que precisamos olhar nas questões de não consequências com drogadição, com bebida, com comportamentos sexuais excessivos. Então, como entender a importância dessa novidade, explorar e deixar essa mentoria não controlar tanto para que eles possam sair, experimentar, mas ao mesmo tempo com controle, com autorregulação, com feedbacks, com instrução. Por isso não são só os pais que têm que estar nesse olhar, são outros adultos que estejam orientando e junto com eles nesse processo. E uma quarta essência, que é do cérebro adolescente também, é que é desafiar a mente. A mente está sempre aberta para novos conhecimentos. Está uma plasticidade, conexões tão importantes nessa fase, que a mente está aberta para isso. O Siegel fala, e nós vamos falar isso mais no final, mas o quanto essas essências do adolescente são essenciais para o desenvolvimento de um adulto saudável. O quanto nós precisamos estar aberto às emoções, expressar emoções de maneira adequada. Como nós precisamos estar perto de amigos e de relacionamentos. Como nós precisamos estar aberto a novidades. A plasticidade, o desenvolvimento do cérebro está contínuo. Nós precisamos estar abertos para prevenção de algumas doenças. Como nós precisamos estar abertos a nossa mente para aprender coisas novas. Então, essa fase, em vez de ser tão tumultuada, tão sofrida, pode ser uma fase muito importante, que não precisa passar rápido, porque daqui a pouco eles vão embora. Precisa estar sendo desenvolvida num processo muito gratificante de jornada. Então, pensando nesse processo de vínculo seguro, a adolescência pode ser uma segunda janela de oportunidades. Quando a gente pensa em vínculo seguro, a criança, nos primeiros anos de vida, como o Bowlby fala, ela tem necessidades, as necessidades são supridas. A criança é vista, a criança é atendida e a criança é nutrida. Mas nem sempre nossas trajetórias tiveram vínculos seguros. Então, muitas vezes, os vínculos foram ansiosos, os vínculos foram desorganizados e há dores no próprio cérebro quando são processos de rejeição. Isso desenvolve na criança baixa estima, desenvolve não conexões, esfriamento, congelamento emocional. Então, como desenvolvermos um processo de revalidação na adolescência? 4 mensagens muito seguras quando a gente revalida o vínculo na adolescência. Eu estou aqui. Eu te escuto, eu te compreendo e eu te ajudo. Então, se não foi possível na fase da infância a trajetória de vínculos seguros com os pais ou com cuidadores e se desenvolveu inseguranças emocionais, é possível na adolescência essa revalidação e esse lugar de novas trajetórias de plasticidade que eles podem contar com pessoas que estão inteiras ali, pessoas que são
adultos seguros, adultos que desenvolvam seu cérebro de adulto e possam responder às necessidades deles, tratando-os como adolescentes. Nem minimizando que ainda são crianças, tem pais que têm um processo grande de negação, são crianças, ou muito pessimismo, ou já são adultos, já tem que ser responsável, já tem que estar respondendo às necessidades dessa fase de transição. Eu estou aqui, eu te escuto, e é uma escuta sensível. Eu te compreendo. Então, para isso, a gente tem que estar presente, porque às vezes a gente está presente na casa e não está. A gente está presente nos lugares, mas não está. E eu te ajudo. Quando a gente pensa, então, em adolescentes e famílias, ao invés daquele processo lá de mitos e de questões rotuladas da adolescência, a gente vai pensar no empoderamento relacional, de como desenvolver nessa fase da adolescência empoderamento, que eles possam desenvolver estrutura na própria casa e flexibilização, famílias que estão conseguindo tirar o melhor das duas questões da crise da pandemia ou de outras questões de problemas, são famílias que são suficientemente estruturadas dentro dos seus possíveis, que tenham rotinas, que tenham regras, que tenham ordens, que tenham hierarquias saudáveis, mas, ao mesmo tempo, são famílias que conseguem flexibilizar, dialogar, mudar, aceitar, dar pausas, acelerar. Famílias também que estão conseguindo desenvolver aspectos mais positivos em tempos de crise são famílias que compartilham seus sistemas de crença. Eu tenho participado de um processo global de liderança com adolescentes e o quanto eles têm, em tempos de crise, mostrado a necessidade por transcendência e espiritualidade. Isso é desenvolvido na fase da adolescência. Como as crenças da família, seus valores, Fromo Walsh fala que é a alma, é o coração da resiliência. Então, essa fundamentação de questões de transcendência, de valores familiares, isso a gente precisa passar, contando nossas histórias, mostrando nossa fé, do que a gente acredita, porque diante de tanta morte, diante de tanto luto, diante de tantas perdas, nós precisamos depender de algo maior que a gente. Então, essas crenças são fatores protetivos em famílias que queiram desenvolver empoderamento relacional. Outras questões são recursos organizacionais. Precisamos de rede de apoio. Não damos conta de criar nossos filhos adolescentes sozinhos. Amigos saudáveis, desenvolvimento de esportes, atividade física, ter um tempo de sono coerente, alimentação, desenvolver uma saúde integral. Mas para isso a gente precisa de redes de apoio, de cuidados. E uma outra questão importante são os processos de comunicação. Eu acho que esse que faz assim, que todas as famílias têm dificuldades, e eu também passo por isso, é como nos comunicarmos de maneira assertiva nessa fase da adolescência. Como estarmos inteiros para achar as janelas emocionais que eles abrem, para a gente estar ali quando eles precisam e a gente sair um pouco quando eles precisam desse espaço de tempo. Conversas claras têm ações mais colaborativas. Conversas curtas, conversas objetivas, têm ações colaborativas. Não conversas implícitas, conversas com julgamento, conversas com críticas, com sarcasmo. Ou silêncios. Alguns pais falam, não adianta confrontar. E se eu confrontar vai criar mais confusão. Mas quando os pais começam a aprender a falar das suas emoções, daquilo que não está agradando, não sobre o adolescente, mas sobre os comportamentos, começam a ter combinados claros as ações, porque o adolescente tem sede de pertencimento, de fazer parte da equipe. Quando ele se sente valorizado, validado, ele trabalha de maneira mais saudável, no espaço dele, no tempo dele, mas com ações muito mais colaborativas. Então, quando a gente pensa em processo de empoderamento relacional, precisa se desenvolver a empatia. Sentir o que eles estão sentindo. Com certeza passam nossas cabeças como pais, professores, o que será que está passando na cabeça deles agora? O que será que eles estão sentindo? Mas para isso eles precisam ir nos comunicando e nós precisamos também estar nos envolvendo na vida deles. Muitos pais não estão sabendo o que eles estão fazendo, quem são seus amigos, o que eles gostam. Parece que eles vivem um mundo à parte nessa fase, de repente eles voltam. Quando passar a gente volta a virar adulto. É nessa fase que a gente precisa ter tempo, porque não são
Não é que as crianças estão doentes ou os adolescentes. Estamos vivendo em tempos de adultos doentes, nós nos colocamos juntos nisso, estressados, correndo, com muitas atividades a todo tempo, e precisamos parar, reorganizar nossas agendas, porque nós estamos formando pessoas, indivíduos, seres em reciprocidade, para se relacionar bem com eles, se relacionar bem com o outro e cuidar bem da criação, da sociedade, terem responsabilidades cívicas. Então, quando a gente fala de empoderamento relacional, tem 2 tipos de inteligência aí que precisa ser desenvolvida nessa fase. Inteligência emocional, a habilidade de ler as próprias emoções, autorregular, ser sensível consigo mesmo, ser gentil, ser apenas suficientemente bom, não se exigir tanto. Temos visto ao mesmo tempo adolescentes muito apáticos, ou que parecem não estar expressando emoções, ou muito exigentes, muito rígidos. E isso não faz parte dessa fase. Eles são expressivos, eles sabem flexibilizar, eles querem conexão. Mas quando alguma coisa no sistema está adoecido, eles têm essas danças diferenciadas. E a inteligência social. Quando eu me conheço, quando eu tenho essa leitura de mim mesmo, eu consigo ter a habilidade em ler as emoções do outro, desenvolver empatia, desenvolver compaixão e a habilidade em equilibrar generosidade e autocuidado. Temos que tomar cuidado porque pessoas com dificuldades emocionais fazem muito para o outro e esquecem de si, ou pessoas também sobre o outro, um poder sobre o outro, e não com o outro. Então, diferenciação em inteligência emocional e social é desenvolvida quando eu sei quem eu sou, o que eu sinto, eu sei ler o que está acontecendo comigo, se eu estou com medo, se eu estou ansioso, eu consigo compartilhar isso de maneira clara, aí eu consigo ler o do outro. Mas como nós vamos ensinar isso? Porque o adolescente está aprendendo na experiência do outro, nos modelos. Eles estão a todo tempo nos observando como nós estamos lidando com essa crise da pandemia. E como nós vamos tentar pensar em estratégias, ler livro e fazer do que ser. O que eles estão querendo de nós, eles estão cansados de blá, 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 de muitos discursos. Eles estão se espelhando em nós. Então, como nós podemos ser pessoas que desenvolvem inteligência emocional em processos difíceis, porque muitas vezes nós não aprendemos, mas sempre é tempo de uma nova aprendizado, e nossos filhos nos convidam a essas jornadas de aprendizado, e também para que eles possam se desenvolver nessa melhor autorregulação. Então, essa passagem do límbico, da amígdala, para a área do córtex aqui, são muitas habilidades numa fase só. Então, nós precisamos ter compaixão sobre isso. Então, regulação do corpo, quantas questões no corpo que eles estão passando, com questões hormonais, com questões das emoções no próprio corpo. Sintonia na comunicação, que dificuldades eles têm em comunicar com eles mesmos para comunicar com o outro. Equilíbrio emocional, como a gente acabou de falar. Respostas flexíveis às muitas adversidades, questões de tolerância, de frustração. Controlar o medo. Muitas vezes eles ficam paralisados com tantas pressões. Nesse momento com a escola, com as questões de isolamento, de voltar às atividades, quanto o medo está vindo, questões que os pais podem pegar doenças, questões que os avós, outros medos de perdas, ou aqueles que estão passando por perdas mesmo, quem será o próximo. Então, como ajudá-los a lidar com o medo, falar do medo, porque se isso não for falado, vai gerando raiva, vai gerando contrição, autoconsciência, empatia, moralidade, espiritualidade e intuição. São habilidades necessárias para toda essa fase. Eu comentei, eu tenho trabalhado com algumas famílias, que nós precisamos pensar em algumas práticas adaptativas, né? Olhar essa questão, a resiliência, famílias resilientes olham a situação de maneira um pouco mais, com outros olhos, ou de uma outra perspectiva, trazem mais positividade, trazem espiritualidade suas crenças, que são mais adaptáveis. Dave Ferguson, em um outro contexto, ele fala que 3 coisas nós precisamos pensar nesse tempo de pandemia. E a palavra fundamental é uma existencial flexibilidade. Como nós vamos desenvolver? Primeiro temos que ter uma causa justa, e não tem causa mais justa do que formar pessoas inteiras, integradas, não perfeitas. Nossos filhos não são perfeitos,
eles erram, nossas famílias não são perfeitas, não são famílias doriana, têm dificuldades. O problema é que todos nós temos dificuldades relacionais, mas nós precisamos aprender a sair dos conflitos. Então, ter uma causa justa, ter uma equipe de confiança colaborativa, tem equipes melhores do que a nossa própria família, sair da competição para uma colaboração, sair do distanciamento ou sair da fusão de emaranhados para relacionamentos de respeito com fronteiras saudáveis, para um time. E também desenvolver práticas adaptativas. Ao trabalhar com famílias e mesmo na minha própria casa, nós fazemos um plano. De repente, na próxima semana tem que mudar esse plano. De repente, mudar no próximo mês. Para que a gente possa sobreviver e que a gente possa desfrutar. Então, eu queria convidar vocês para esse processo dos 8 Cs que eu tenho desenvolvido, integrando essas teorias que eu conversei aqui com vocês. E que talvez a gente possa usar isso diariamente, talvez a gente possa usar isso, lembrar durante a semana, usar isso com as nossas famílias, usar isso depois pensando até em práticas nos nossos grupos de escola ou grupos terapêuticos, para que a gente se ajude a ter uma saúde holística, saúde integral, saúde emocional em tempos de crise e em tempos de transição, que é a própria adolescência. Então, a primeira coisa é a gente ter calma, ter pausas. Hoje a gente não fala mais de pausas nas férias ou pausas só no domingo, pausas ao longo do dia. Nosso cérebro não está dando conta de tantas informações, de tantas conexões, de tantas questões da internet. Uma das coisas que eu deixei de falar, mas talvez a gente possa até conversar sobre isso, Carla, que como os adolescentes têm uma necessidade de conexão, o que eles mais estão usando hoje é computador e celular. E a gente fica com muitas dificuldades de lidar com isso, né? Alguns profissionais do Johns Hopkins, de um centro de saúde, têm falado que talvez a gente precise supervisionar aquilo que eles estão vendo, fazendo, mas o tempo está sendo difícil limitar porque é a única forma que eles estão se conectando e se pertencendo. Mas, ao mesmo tempo, o cérebro não está dando conta de tanto tempo em frente aos computadores, tanto tempo em frente ao celular. Então, nós precisamos dar pausa para novas conexões e respirar. O segundo, nós precisamos ter coragem. Ao pensar na adolescência, nós precisamos ter coragem para mexer nos nossos próprios quartinhos escuros, nas nossas questões não resolvidas. A gente revisita o passado, sai desse lugar de culpabilização, entende a nossa própria história, mexe algumas questões que não estão boas para que isso não reflita nos nossos filhos. Nossos filhos vão chegar até onde a gente chegou. E nós queremos que nossos filhos sejam, mas primeiro a gente tem que ser. Né? Então, coragem para mexer nesses quartinhos escuros. Conversas claras, como eu falei um pouquinho anterior. Conversas claras, conversas emocionais, conversas do que eu estou sentindo, daquilo que eu não gostei. Não deixar as conversas ficarem em silêncio, deixar que vire uma bola de neve, para que as ações sejam mais colaborativas, para que a gente pause e comece novas trajetórias. Contemplação, isso é fundamental para essa pausa. Contemplar a natureza, contemplar o infinito, contemplar a espiritualidade, entrar em contato com você mesmo, com o teu próprio ser e com a tua própria espiritualidade. Uma outra coisa é que a gente, nesse tempo, perdeu muitos eventos, muitas coisas, muitos encontros, mas como seres humanos nós precisamos de alegria, nós precisamos de humor, nós precisamos de celebração. Nós temos que reinventar e temos pequenas celebrações, pequenos ritos de passagem que nos digam: somos esse grupo como família, temos pertencimento. Podemos celebrar um almoço simples, mas que estamos em família, podemos conversar sobre nossas histórias. Um aniversário, nem que seja só com a gente mesmo, uma nota, uma questão, a própria vida. Somos gratos e lamentamos junto com muitos aqui que estão sofrendo com questões de tantas perdas. Então, celebrar a vida é o que é de mais importante, gratidão. Colaboração. Não dá para a gente andar sozinho. Mais do que nunca precisamos andar juntos, como eu falei, tanto no desenvolvimento da adolescência, com outros pais, com professores, com profissionais, com pedir ajuda, mas também no processo da própria família, da dinâmica da família. Aprender a colaborar, a sentir a dor do outro, a dividir tarefas. Uma palavra que está difícil para todos nós é concentração. Precisamos nos concentrar nessas práticas. Parar, focar.
ter um tempo, porque isso nos ajuda no desenvolvimento emocional, social e relacional. E o último, constância. Minimamente nós precisamos, dentro dessa jornada aqui, ter constância. Precisamos passar dos limites. Nosso corpo, nossas relações, nossas famílias precisam de constância, de rotina, de estrutura. Então, esses 8 Cs nos ajudam a nos mover, a caminhar num campo emocional, individual, mas coletivo. Nossas dores, como eu falei, nossos traumas são comunitários, nossas dores são maiores, mas também temos dores só nossas e precisamos compartilhar tudo isso. Eu estou chegando mais no final. Então, como eu falei antes, nós, adultos, para nos sentirmos saudáveis e andarmos juntos com os adolescentes, não é para a gente competir e voltar para essa fase não resolvida da adolescência. Virarmos adolescentes, não. Desenvolvermos habilidades como eles. Mantermos a paixão pela vida, mantermos amigos, fazermos coisas novas e desafiarmos nossa mente a todo tempo. O que nós podemos, que implicações toda essa nossa conversa, essa nossa reflexão, que nós podemos fazer para dar suporte aos nossos adolescentes? Tenho visto o quanto eles estão se sentindo ansiosos e com medo do futuro, pressionados. Pode parecer que eles não estão com esse medo. Ao mesmo tempo que eles estão em casa, se sentindo mais seguros, muitos voltaram para casa e não se sentem pertencentes, não se sentem amados, não se sentem interagindo. Então, ao invés desse tempo a gente focar tanto no destino, de que eles vão ser, o que eles vão estudar, como a gente pode focar na jornada junto com eles, para que eles possam desenvolver essas paixões, entender as habilidades e aí desenvolverem juntos propósitos de vida. E com certeza o destino vai ser muito bom, porque eles vão integrar paixão e razão. Paixão, emoções e necessidades e habilidades de se cuidar e cuidar de outros. Então, focar na jornada e não só no destino. Porque eles não estão aguentando essa pressão, porque eles não estão preparados para saber do futuro. E nós queremos pressionar muito, porque a gente está muito preocupado com o que eles estão fazendo da vida. Mas vamos parar e andar juntos com eles na jornada. Então, para a gente pensar um pouquinho, a base para esse desenvolvimento é conexão, vínculos seguros, revalidação. Lembrar que esse processo do cérebro do adolescente desenvolve mentes integradas, partes integradas. Quando passamos por traumas, nossas partes ficam todas desorganizadas. E os traumas fazem a gente pensar, será que o mundo é confiante? É benevolente? Será que eu posso confiar no mundo? Será que eu mereço esse amor? O trauma faz uma desorganização. E algumas pessoas estão comparando, alguns autores, pesquisadores estão comparando a pandemia com estressores pós-traumáticos. Nós não sabemos esse colapso de saúde mental que vai acontecer com os nossos jovens adolescentes. As escolas, as igrejas, as comunidades, as famílias vão ter que ser um espaço, além de questões educacionais, lugares de acolhimento, de escuta e de cuidado emocional para que eles possam desenvolver cognição. Então, o que a gente pode fazer pelos nossos adolescentes? E ao fazer pelos nossos, a gente olha para outros que estão sedentos. A gente parece que tem medo que os jovens não querem falar com a gente. Não, os jovens precisam de outros adultos. Eles precisam saber das nossas histórias, das nossas experiências. Ao ajudar nossos filhos, a gente pode olhar para o lado e ajudar outros. Esses dias eu fiz uma mentoria com alguns jovens. E como foi gostoso escutar a vontade, o desejo, a ousadia que eles têm, mas as dores também, os medos que eles estão passando. Ao compartilhar, eles vão sendo curados. Na palavra e numa escuta assertiva. Refinar o olhar para os adolescentes. Tirar os julgamentos, tirar os rótulos. E estar presente. Presente. Nosso presente é estar presente com eles. Vou ler uma frase para vocês. A mente e o corpo, em fato, todos os fenômenos da natureza estão na condição de incessante transformação. Mas a maior aspiração de nossa alma é encontrar alguma coisa que não muda. E essa é a aspiração da nossa alma, o infinito. Muito bom estar com vocês aqui. E vamos continuar conversando e vendo quais são as questões, né, Carla? Outra coisa, né, Ju? E foi ótimo, entendi bastante. Especialmente a gente remete à nossa própria adolescência e agora dos nossos filhos, né? Eu também vejo dessa forma.
forma que para mim tem sido um privilégio ter filhos adolescentes. Para mim não é um peso de forma alguma. E é difícil uma alegria. quando eu escuto alguns pais falando, nossa, como é que é? Como é que é lá? Porque temos desafios, sim. A trajetória não é perfeita, né? Sim. É desafiadora, é frustrante. Educar é um processo de frustração Mas também. são fases diferentes. O que eu vejo também é a dificuldade que alguns casais têm no próprio relacionamento conjugal. Quanto interfere no subsistema casal, né? Que acaba interferindo no desenvolvimento normal da adolescência. Que acaba daí projetando nos filhos, ou ao invés de fazer essa conexão e esse distanciamento que seria um movimento natural, acabam, né, ou se apegando demais ao filho, muito fusionado, ou muito desconectando para que o filho de repente não perceba, né, que há uma cisão ali. Então eu vejo que também o subsistema casal influencia diretamente também no desenvolvimento normal da adolescência. Como dois adultos precisam se cuidar. E precisam ser adultos. Precisam ser adultos. E até uma coisa que eu não falei é a coparentalidade, né? Trabalharem juntos nessa missão. Que muitas vezes um desvalida o outro. Exato. Ou muitas vezes há uma triangulação. Sim. Um dos pais fica do lado dos filhos. E como trabalhar em equipe para os dois terem a função de lei, de afeto juntos. Porque é difícil essa negociação entre o casal para que isso flua de maneira normal, né? Até esses exemplos que você deu, de ter a interdependência, de momentos de conexão e de lançar também, às vezes um dos pais pensa assim e o outro não. Como lidar com isso? Às vezes uma mãe super protege enquanto o pai quer empurrar para a vida ou vice-versa, né? Então, como trabalhar essas questões quando não há uma negociação saudável entre o casal? Ao mesmo tempo, isso é importante da complementaridade. Quanto um protege, o outro empurra, esse contraste. Essa diferença. Mas quando ele é muito intensificado, quando há uma rivalidade, é uma questão de poder, isso deixa confuso e ambíguo para os adolescentes. As informações não são claras, eles nunca sabem por onde eles podem pisar. Sim. Então, nós precisamos estudar juntos, precisamos buscar entender essa fase, buscar conhecimentos. O casal precisa buscar, para não interferir, se cuidarem como casal, mas se cuidarem como pais também. E uma coisa que eu acho interessante é a gente sempre pensar que esse cérebro está em formação e não exigir é como um fruto, ele tem o tempo de amadurecimento e se for forçado, ele não vai ser tão saboroso. Então a gente precisa esperar esse processo e até, por isso que você colocou ali, né, aquela janela que o Siegel fala de 23 a 25 anos, alguns pode ser com 22, 23. Alguns até com 27, 29. Outros um pouco depois. E esse processo tem que ser natural e respeitado, né? O que eu preciso fazer se meu filho está muito dentro de casa, muito apegado, para que ele seja um pouco mais independente? Proativo, quais são as né? estratégias, ou né? quando ele está muito fora, como conectar para que ele tenha esses espaços seguros também. Tempos de pandemia, em tempos de crise, todo ser humano tem a necessidade de um lar seguro, de voltar para esse lugar. Então, como equilibrar isso? E o que eu achei interessante, que você citou, é estratégias de conexão saudáveis. Nós temos que ser intencionais. Não adianta achar que vai ter que partir deles. Muitas vezes nós vamos ter que mudar a forma de chegar, de perguntar, de nos aproximar. Conversas mais processuais, né? Sim. Se interessar e se importar pelo que eles estão passando. Não perguntas como foi, sim, não. Eles vão responder. Mas quando a gente está aberto, porque a gente precisa estar inteiro. Estando inteiro, a gente vai ter espaços para a escuta. Então tem que ser intencional, né? E perceber que muitas vezes o desejo deles, os interesses deles são completamente diferentes dos nossos. E não comparar, né? Fala assim, não, mas eu na sua idade isso não queria isso, não fazia isso, não falava já trabalhava. Isso. Exato. Então, não ter esse tipo de comparação, porque acaba sendo um peso, né? Eu na sua idade era assim, na escola, fazia tal coisa, tinha tantos amigos, e você fica aí e tal. Então,
esse tipo de comparação também acaba não sendo legal, né? E até essa questão de se conhecer muito da psicologia ou nas redes, ou entender, os pais também estão perdendo um pouco o domínio dessa instrução e dessa direção, desse guia. Ou eles são muito controladores, autoritários, ou eles perdem a mão também de colocar algumas regras, de negociar, de colocar limites. O adolescente precisa desses limites necessários, né, para essa autorregulação dele. Mas os pais estão perdendo isso, parece que estão invadindo, ou eles não estão muito seguros da sua própria história. Então, por isso que os pais precisam se entender para poder ajudar nesse desenvolvimento. Tem uma pergunta aqui da Ilka: como lidar com adolescentes dentro do ensino EAD, que os alunos estão muito desmotivados e desanimados com essa modalidade de ensino, que acabam não tendo o mesmo nível de concentração, a gente vê, né, nas nossas casas, que realmente é diferente a educação presencial, que tem todo aquele contexto social, né, que você citou na sua fala, que a escola é muito mais também do que o conhecimento, o acadêmico. Tem a questão de sociabilização, de aprendizado, de troca, desenvolvimento de habilidades de amizade, sociais, né? que são fundamentais para a fase adulta. E no ensino à distância, isso se perde. E fica só ali no virtual, né? Está sendo muito sofrido esse tempo, tanto para as escolas como para os pais, nas famílias, né? Tanto para os filhos, que os pais estão precisando sair, trabalhar. Ao mesmo tempo, é uma dificuldade de concentração, não é a mesma forma de interação. Estamos vendo gaps aí na própria educação, mas mais do que isso, emocionais. Então, essa questão da supervisão, das conversas claras, dos combinados, para eles também irem se autorresponsabilizando pela jornada. Eles não vão dar conta. Teve um processo na minha própria casa que ficaram muito desorganizados no início da pandemia. Não davam conta das atividades. Então, nós precisamos estar junto para ajudá-los a se organizar, não para ser do nosso jeito. Então, perceber alguns buracos de vulnerabilidade para cada filho, como cada um responde, e às vezes precisa preparar um ambiente mais seguro, ajudar no café da manhã. Ah, não, eles nem tomam café da manhã. É possível preparar um espaço que eles comecem a aprender a comer, ir para a mesa, levantar, se trocar, para sentir que estão vivos, daí vão para o computador. Então, se a gente não tiver estratégias adaptativas e colaborar com a escola, e a escola colaborar, entenderam cada contexto da família, para um filho está dando certo, para outro filho tem que mudar de lugar, tem que colocar um fone, e entender as necessidades individuais de cada um. Outra coisa que eu anotei, assim, que eu acho que é fundamental, acho que a gente devia até fazer um imã de geladeira, eu estou aqui, te escuto, te compreendo e te ajudo. Então, isso é para qualquer vínculo, né? Muito rico. Para o casal. É a questão do Bowlby mesmo, desse vínculo seguro que dá validação. Eu me importo com você. Sim. Eu pertenço, então pode me abalar, que eu sei que tem pessoas que estão aqui me escutando e me protegendo. Isso é a base da essência humana. Nosso cérebro relacional, mas nossos vínculos como essência humana. Somos seres de vínculos e seres relacionais. Nós precisamos de pessoas que estão aqui, que nos dão suporte. Também acho que essas 4 frases, se a gente gravar isso da nossa conversa hoje, já valeu, né? Sim, acho que fica um resumo, assim, excelente. E que legal saber que as famílias resilientes são estruturadas, mas também flexibilizam, né? Que eu acho que esse momento que a gente está passando é fundamental, porque a gente percebe que as famílias que mantiveram uma certa rotina, os filhos se perderam menos, que tem ali o horário, né, as regras, com flexibilização. Porque desorganizam, depois organizam de novo, cedem, escutam. Nós também passamos por isso. Tem semanas que nós não estamos bem. A gente também teve que adaptar o atendimento passado presencial para o online, quem já não atendia online, né? Super pesado. Tem a questão de como adaptar a casa, filhos, diferentes idades dos filhos, trabalho. Eu sempre tenho falado aos meus clientes que nunca nós, profissionais, passamos por um momento que as dores que eles estão trazendo para o setting terapêutico, nós estamos passando a mesma coisa. Então, é uma troca de aprendizado. Sim. Estamos aprendendo juntos. Então, exatamente. Por isso, é uma fase de adaptação, de trocas, né, ricas. E de vulnerabilidade. E é global, para você ver que são clientes daqui, de outros países, estão passando pelas mesmas situações. E se a gente não mostrar para os nossos filhos que nós somos vulneráveis, que nós erramos, que nós podemos reparar e voltar de novo,
Ou eles ficam no controle de que a gente não pode errar, ou eles ficam achando que somos super-heróis. E que daí eles nunca vão chegar no nosso estado. Não, precisamos ser transparentes, eles estão observando o que é real. Sim. Nem muito idealizado e nem muito pessimista. Podemos ter jornadas suficientemente saudáveis. E o que eu tenho observado também, na minha experiência como profissional e mãe de adolescentes, é que às vezes esse silêncio, essa reclusão deles pode nos incomodar, mas que eles estão se organizando. Não tem a ver com... A gente leva muito pro pessoal, né? Sim. E é interessante, até eu fiz uma live, acho que o mês passado, e eles entraram e participavam e faziam perguntas. Eles gostam de pertencer. Então, assim, você vê que eles estão conectados, que aqueles momentos ali são importantes para eles se organizarem e ter o tempinho deles ali e passarem essas angústias. Então, isso ajuda também a acalmar os nossos corações, né, de pais, de entender o processo. O Sigel fala que uma das questões para a gente enfrentar essas transformações tão rápidas do mundo é usar essa essência do adolescente e aprender com as novas gerações. Eles têm trazido aprendizados necessários para essa fase. Então, eles gostam de pertencer, criar essa amizade, esse vínculo, rir junto, validar tudo isso. Tem uma pergunta aqui. Crianças ou bebês que foram abandonados pelos pais têm alguma alteração no cérebro devido à rejeição? E se, em caso positivo, a caminhada com eles na adolescência deveria ser diferente? É a Rosimeire que está perguntando. Com certeza, as questões de ruptura, até as pesquisas da neurociência têm mostrado nas próprias imagens, questões de alteração no tamanho do cérebro, as questões de rejeição têm até dores físicas, né? Mas, ao mesmo tempo, com essa questão que eu falei da plasticidade e de novos contextos de vínculos seguros, é preciso um pouco mais de intencionalidade, de cuidado, de busca de ajuda profissional, de famílias seguras, de revalidar, né, reaproximar vínculos para que essa pessoa sempre há tempo de reparação e que essa pessoa possa conseguir desenvolver vínculos seguros. É uma trajetória um pouco mais complexa? É, mas não é uma trajetória impossível, é uma trajetória riquíssima, porque uma pessoa que passa por essa dor, ela consegue se restabelecer e ajudar outras pessoas. Então, sempre é tempo da desconexão para uma nova conexão. Somos seres adaptativos e, essencialmente, do amor. E o amor supre todas as coisas. Tem outra pergunta aqui do Matheus. Ele afirma estar se deparando com famílias que têm seus filhos adolescentes, jovens, adultos, cujos pais, ao mesmo tempo, já não toleram a passividade deles na casa, pois são usuários de drogas, que daí a gente já vai para outro extremo, que você citou, né, rapidamente. Psicopatologia. Então, eles não estudam, não querem ser autônomos, não querem ser independentes, não passam pelo desenvolvimento natural. Então, o pai dá cuidado e apoio excessivo, e o que não possibilita o desenvolvimento e que esse jovem construa seu próprio espaço, né? Você tem algum comentário para fazer sobre isso? Quando são trajetórias de adicção ou de vícios ou de questão de psicopatologias mais severas, com certeza as trajetórias de desenvolvimento dependem das relações e de novos combinados. Para isso, precisa de ajuda profissional. Sim. Os pais precisam ser orientados. Eu gosto muito, e nós vamos defender aqui a terapia familiar, porque esses problemas não estão só no indivíduo, mas em toda a relação, em toda a interação. Então, essa família precisa ser ajudada, não só esses indivíduos, não só esses adolescentes não se comprometendo, mas como os pais agirem de maneira mais efetiva, mais assertiva, e até os avós, amigos, todo o contexto familiar, reaprender novas estratégias para o desenvolvimento voltar para um lugar um pouco mais adequado. Sim. E como ajudar um adolescente com depressão e que às vezes tem explosões, né, de raiva? A depressão, estamos vendo muitos sintomas depressivos com toda a crise, mas a depressão ela é complexa, multifatorial, e ela tem fatores genéticos, e essa dança de gen e ambiente tem fatores contextuais. Nós temos que entender algumas causas importantes da depressão. A depressão, ela precisa de ajuda profissional, muitas vezes ela precisa
da psiquiatria junto com a terapia, precisa da família envolvida nesse tratamento também. Então, é muito séria a depressão, dependendo do nível da depressão, tem questões de rupturas relacionais e rupturas com a própria vida. Então, nós precisamos ir sentindo os sinais da depressão e pedir ajuda. A Yara colocou aqui que tem percebido muitos adolescentes sendo deixados viver por conta própria, sem supervisão de adultos, como se já soubessem tudo. Então, e que esses adolescentes ficam muito solitários. Como lidar o que falar para esses pais sobre o prejuízo que isso tudo acarreta? Deles serem, porque assim, a gente falou sobre a necessidade da independência e ao mesmo tempo da conexão. E às vezes da supervisão, falta a conexão, né? E a supervisão. Tá muito sério mesmo, porque nós estamos daí jogando a responsabilidade para outros sistemas e não para o sistema da família. E é na família que nossos primeiros relacionamentos acontecem, nossas instruções. Então, esses adolescentes, eles não dão conta de todas essas consequências. Eles ficam em sofrimento, porque eles precisam responder por eles e daí eles ultrapassam, como a gente falou, aqueles limites emocionais. Então, isso são prejuízos até mais rigorosos, a psicologia tem mostrado, do que o controle mais rígido. A negligência e o não olhar têm trazido prejuízos sérios no desenvolvimento, no comprometimento do cuidado de si mesmo e depois no cuidado com o outro. Além dessas adolescentes depois se prejudicarem no seu próprio desenvolvimento, ele vai estar prejudicando na relação com outros, no desenvolvimento de intimidade, de respeito. Então, nós como pais, e cada vez mais, e nessas pesquisas que eu tenho lido, os adolescentes estão buscando os pais, eles têm necessidade que os pais respondam questões muito sérias para a vida deles, de identidade, de sentido de vida, de significado. E muitas vezes os pais acham que os filhos não estão se importando em buscar. Então, é da responsabilidade dos pais esse lugar de proteção. A família é um lugar de unidade, de proteção, de deixar se expressar, mas esse lugar de proteção ajuda para que eles consigam ir para o próximo estágio. Então, os prejuízos são sérios, os pais vão arcar com isso depois. E o que eu achei interessante também na sua colocação é a importância da rede de apoio. Então, adolescentes que participam de uma comunidade, que fazem um trabalho voluntário, que tem a questão da espiritualidade passada pela família, eles têm um desenvolvimento mais saudável. Você conta com uma rede de apoio maior. Então, é a família, são os avós, tios mais velhos. Valores, uma causa, né? Eles precisam. Sim. Então, eles se engajam de maneira diferente, eles têm desenvolvem liderança, Exato. desenvolvem compaixão, a causa, até a questão da pandemia, explicar tudo isso, que eles se envolvam. Tem pesquisas que falam que quando eles estão envolvidos em causas de espiritualidade, de questões sociais, eles se desenvolvem bem melhor nessa fase, porque eles precisam de agrupamento, precisam de líderes. Nós lembramos de professores que foram referência. E professores que foram referência na nossa história foram professores que nos deram afeto, olharam para a gente, se importaram com a gente, nos ensinaram a trajetória, andaram juntos, né? Sim. Foi um processo de cooperação. Nós vivemos muito isso. Sim, eu lembro que até na nossa igreja, na época, eu passava algumas horas em casas de pessoas, eu adolescente, na casa de pessoas casadas, que tinham criança pequena. E vai aprendendo, é multigeracional, fase, né? Você vai aprendendo, vendo que a fase seguinte o que tem pela frente, você tem também o desejo de um dia chegar naquele momento, né, de amadurecer e ter alguém para te ouvir, alguém para te escutar, alguém para te compreender. Porque sai do senso do individualismo para a cooperação, para a comunidade, né? Somos seres sociais, né? Então, somos seres que necessitamos estar juntos, mas é na comunidade que nós vamos sendo desenvolvidos. Exato. Nas diferenças, na complementariedade, principalmente multigeracional. A importância dos avós, pessoas mais velhas. A gente acha que os adolescentes, como as crianças com pessoas mais velhas estão aprendendo. Então, misturar tudo faz parte. Na pandemia, a gente está mais afastado, mas precisa ter ambientes de suporte. Então, aqui, Ju, eu estou lendo muitos elogios de alunos e futuros alunos seus. Ah, que Temos legal! pessoas de outras cidades também nos assistindo. Que bom. Tem pessoas que já, para quem você já deu aula, né? E tem até essa pergunta do Matheus, ele falou que se inscreveu
na turma de especialização, então ele vai ser seu aluno. Matheus, vamos nos ver semana que vem. Seu supervisionando, né? Então, seja bem-vindo, Matheus. Uhum. E eu queria agora que você fizesse um resumo rapidinho, uma consideração final para os nossos ouvintes, para a gente encerrar. Uhum. Quanto mais a gente conhece, aprende, a gente se sente mais seguro para se desenvolver melhor. Nesse tempo que nós estamos passando, acho que o oxigênio que nós estamos precisando é a esperança. Então, desenvolver relacionamentos que tenham esperança. Então, é possível, pode ser que você esteja me ouvindo hoje ou passando por crises difíceis na família, é possível essa pausa e essa mudança de trajetória. Nós estamos regando no deserto, em tempos de pandemia, em tempos de dor, em tempos de luto. Mas é possível, nosso trabalhinho, o Sigel fala de acendermos pequenas velas junto com eles. E vamos iluminando e fazendo transformação na sociedade. Nós não somos máquinas, nós não vamos dar conta de tantos sentimentos e tantas emoções, mas nós podemos ir acendendo essas velas e luzes e juntos transformarmos. Se a gente não consegue mudar o sofrimento, a gente tem que deixar esse sofrimento nos transformar. Então, meu convite é que a nossa família, nossas comunidades, nossas escolas tenham novas trajetórias relacionais, não só o indivíduo, mas como as relações podem ser modificadas. Muito obrigada, Juliana, Foi pela muito sua bom participação, estar aqui junto, relembrando um pouco da nossa história e agora da fase que a gente está, e também ajudando outras pessoas, que é o que nos traz realização nesse momento. Nós aprendendo e passando para frente o que a gente tem aprendendo. Eu agradeço o convite, estou em casa, é muito bom, Instituto da Família, que a gente continue essas conversas de restauração, transformação e relacionamentos familiares mais saudáveis. Muito obrigada. Então, pessoal, essa foi nossa live, o webinar dessa noite, desse mês, com a professora Juliana. Eu aproveito também para falar para vocês que nós temos o curso de especialização em formação de terapia de casal e família. Temos as 3 últimas vagas, então corra e se inscreva, que ainda dá tempo de participar dessa nossa especialização, que é referência. Então, as aulas começam no dia 25 e 26 de junho. Então, aproveite, se você nos assistiu e é da área aí da psiquiatria, de assistência social, da psicologia, se interessou, não deixe de entrar em contato e faça sua inscrição. Além desse curso, nós temos também a especialização em neuropsicologia em parceria com o CDN de São Paulo, com mestres e doutores na área. Então, temos também inscrições abertas para uma nova turma com previsão de início em agosto. Nossos cursos são laicos, direcionados para graduados na área de saúde, humana e social. Então, se você tiver algum interesse a mais sobre os nossos cursos, acesse o nosso website e o endereço está aparecendo aí na tela, você pode também entrar em contato depois. Ainda esse ano, em breve, teremos o lançamento de cursos de curta duração nas áreas de neurociências, de terapia familiar e também especialização em aconselhamento familiar online em tempo real, que é um curso que foi muito pedido para muitas pessoas que não têm acesso, que não têm uma faculdade próxima à sua casa. Então, nós estamos aí em projeto já de elaboração desse curso de especialização totalmente online. Então, nos acompanhe nas redes sociais do Facebook e Instagram, onde divulgaremos quando as inscrições já estiverem abertas. Procure o Instituto da Família. Nós queremos também falar que somos apoiadores do curso do Daniel Siegel, que acontecerá dia 16 e 17 de outubro no Rio de Janeiro. Ele vai estar aqui no Brasil. Né? O Instituto da Família é apoiador deste evento, que será internacional, e os nossos alunos, ex-alunos, professores e seguidores das nossas redes sociais têm um desconto especial. Os interessados podem acessar nossas redes sociais para mais informações. Então, como você citou, não sei se você sabe, Ju, mas é a primeira vez dele no Brasil, sim, né? eu já estou na fila lá. Então,
E é um Fiz evento minha inscrição. imperdível. Imperdível. Então, se você se interessou, não deixe de entrar em contato, de descobrir aí como fazer sua inscrição e de conseguir o seu desconto. Joia. Então, o nosso próximo encontro será no dia 19 de julho com o Dr. Carlos, mais conhecido como Catito. Vai falar sobre comunicação no casal. Então, anote na agenda e não deixe de participar. Dia 19 de julho, Catito estará com a gente. Este webinar ficará salvo nos canais do YouTube da FTSA e do Instituto da Família e também na nossa página do Facebook. Compartilhe com quem não pôde assistir ou possa se interessar, ou se você quiser rever. Eu costumo sempre no dia seguinte do evento ouvir de novo, eu aprendo muita coisa ouvindo pela segunda vez. Então vai ficar gravado aí, caso você tenha interesse, ou compartilhe o link para quem não pôde estar com a gente. Então tenham todos uma ótima noite, espero que tenham aprendido com esse nosso bate-papo e que tenham aproveitado aí todo esse conteúdo rico que a professora Juliana trouxe para a gente essa noite. Tenham todos uma boa noite. Boa noite. Até a próxima.